Bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas no Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a péssima partida do Sam Darnold contra os Rams. Antes de mais nada, não mudamos o nome para Rapinas do Bar, é, é apenas o efeito de uma gripe forte que eu tô aqui. Peço desculpas aí se minha voz falhar em algum momento durante o vídeo. E queria pedir a vocês aí para deixarem um like, comentário, se puderem se tornar membros, né? Isso ajuda demais. Porque todo esse trabalho que nós temos aqui de análise tática é desmonetizado pela NFL. Já falei algumas vezes, tem sido um problema para os criadores de conteúdo. É, a NFL tem dado copyrights nesses vídeos, né? Então, uma forma de vocês ajudarem, já que a gente não consegue ganhar das visualizações aqui, é se tornando membro por um valor quase que simbólico aí, você consegue nos ajudar a manter o site. E ainda tem bastante benefícios, inclusive em jogos que não são transmitidos, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o Sam Darnold. Essa aí claramente foi a pior partida dele, não só pelas 4 interceptações, mas em outros momentos ele não esteve bem no pocket, tá? Aqui ele faz um lançamento bem atrasado, ele tem esse safety no fundo do campo. O Robbie Woods vai correr uma rota flat e o Rashid Shaheed vai correr uma slant. Então o Shaheed tem toda a vantagem aqui para essa janela. Aparentemente, pelo movimento daqui do Darnold, ele chega rápido nessa leitura. Pronto, ele já está olhando para o Shaheed aqui. Esse cara tá mano a mano, então não vai atrapalhar a vida dele. O safety não chega a tempo. E o Shaheed tem a vantagem na rota, né? Ele tá na frente desse corner para receber a bola aqui. Então isso aqui é um passe fácil, inclusive. Só que aqui essa bola já tinha que ter saído. Aí o Sandarno vai lançar só agora e lança nas costas do Shaheed. E aí acaba um passe incompleto do Sandarno. Outro lance do Shaheed. Aqui poderia ter sido um touchdown. O Shaheed consegue ganhar bem. Ó, olha que saída boa dele da rota aqui, ó. Ganhou velocidade. Mas o passe ficou curto. E aí deu pro Emmanuel Forbes fazer o desvio aqui. Essa bola tinha que ser mais profundo, explorando justamente a velocidade do Rashid Shaheed. Foi para isso que ele foi contratado, né? Então, mais uma bola mal colocada do Darnold. Aqui, ó, mais uma vez, ele fica preso na, nesse lado do campo, ó. Isso é um grande problema dele, que ele tinha melhorado no jogo do Seahawks. Esse foi um jogo bem diferente nesse sentido. Ele tá preso nesse lado do campo, do lado do JSN do Cooper Kupp. Poderia ter sido sacado aqui. Por sorte ele conseguiu ainda improvisar. Mandou o passe para AJ Barner, que conseguiu o first down, inclusive. Mas assim, o processo foi ruim. E agora chegamos às fatídicas interceptações. Bem no plural, né? Porque foram 4. É, Então aqui temos a primeira. Play action under center. É, O Cooper Kupp tá correndo essa rota aqui. Ele vai em algum momento cortar para dentro, não sei se é exatamente aqui. Mas aqui, ó, o Jackson Smith-Njigba tava livre. Ou ia ficar livre. Só que o Sam Darnold só tá olhando pro lado de lá. Os Rams estão numa cover run. Robber. Que é aqui com o Karen Kinchens. O que é esse robber? Eles usam um termo que é roubar o meio do campo. Então esse cara vem, marca em zona no meio do campo. Então se tiver alguma rota cruzando, ele vai lá e corta. Ou, como aconteceu aqui, vai lá e faz a interceptação. Ó, ele tá lá, ó, facilitando a vida. Ó, o Karen Kinchens olhou os olhos do Sam Darnold e perceba que em nenhum momento ele vai para a segunda leitura dele. Ele tá olhando o Cup na saída da rota, ó. Virou, tá olhando pro Cup. Continua olhando pro Cup. Se ajeitou olhando pro Cup.
Então, assim, perdeu o JSN aqui, que tinha vencido na rota. O Oluolu cedeu a pressão. E aí o Sandarno, além de ficar focado aqui, ele lança fora de base, né? E como eu disse, o Karen Kitchens, ele tava marcando essa zona aqui. Só que ele tá lendo os olhos do QB. E aí ele viu que ele vai passar a bola aqui, ele tá o tempo todo olhando pro Cooper Kupp, ele sabe que a bola vai lá. E aí ele se antecipa e faz a interceptação em cima do Darnold. Aqui a interceptação 2, né? Não gosto dessa aqui mais uma vez. Mais uma vez tem uma pressão, tá? No caso aqui vai ser um stunt que não vai ser pego pela, pelo OL, né? Mas o Sandarno tá de olho só nesse lado do campo, só no GSN, na verdade, e não parte para nenhuma outra progressão. Aqui, ó, olhou, o GSN não tá livre. Esse é um passe que seria muito difícil de acertar aqui, mesmo sem a pressão. E aqui no outro lado do campo tem duas rotas que a gente chama no conceito levels, né? Que é em níveis diferentes do campo. Era muito mais negócio ele ter feito a progressão, né? Não fez aqui, foi interceptado mais uma vez. Aqui é a terceira interceptação. Basicamente sem pressão no pocket aqui. Mais um bom trabalho do Karen Kinchens, tá? Cara que tem draft report deles aqui, eu queria muito ele em Seattle. Ele finge que vai dobrar em cima do JSN aqui, e vira de costas. Então o Sam Darnold acha que o Elijah Royal tá no 1 contra 1 contra esse linebacker. Eu acho que o Sam Darnold apostou demais na velocidade do Arroyo para bater esse linebacker de forma vertical, que até o Arroyo tem essa velocidade, mas ele não consegue ainda ganhar esse leverage, e aqui ele já passou a bola. Então, eu acho que mesmo que o Karen Kitchens não fizesse a interceptação, isso não ia ser um passe completo. E aí o Karen Kitchens, que estava fingindo que ia dobrar aqui em cima, volta, lê os olhos do QB, se antecipa o passe ruim e tem. Eu acho que é o segundo jogo dele contra o Seahawks com duas interceptações. Ele interceptou o Dino duas vezes ano passado, incluindo uma pick six, se eu não estiver enganado. Acho que foi ele. Então, não tá sendo legal lançar a bola próximo de onde o Karen Kitchens está. E aqui por último, a quarta interceptação. Mais uma pressão chegando. O Sam Darnold escapa da pressão, né? Parece que ou ele ia correr com a bola. Ele tem um. Acho que é um Rashid Shaheed aqui muito mais livre, tá? E aí ele para, reseta a base e lança um passe difícil aqui pro Elijah Roy, que também parou na rota, né? Ele ficou olhando muito também para cá, então facilita a vida do QB. A gente parece que não nesse ângulo de tão longe, né? E às vezes a gente assiste na TV, mas os jogadores focam muito no olho do QB. Então, QBs bons manipulam os safeties e os defensive backs com os olhos. Então, eu finjo que eu tô olhando pro cara aqui em cima, movimento a defesa para aquele lado e lanço pro outro, né? Do mesmo jeito que se você fica muito tempo focado em um cara, a defesa vai começar a se movimentar para lá. Como eu falei, como eu tinha dito antes, a interceptação do Karen Kitchens, a primeira foi claramente lei dos olhos do Sam Darnold. Não era o posicionamento inicial dele, ele foi se ajustando baseado nisso, né? E aí foi a interceptação, a quarta, né? E o pior é que de duas dessas quatro interceptações viraram touchdowns, né? Na verdade, muitos dos turnovers do Sam Darnold têm virado touchdowns, e isso é uma preocupação, e isso é algo que precisa ser ajustado para ontem, tá? O Seahawks está muito vivo ainda na briga pelos playoffs, tá? Não tem nada perdido, mas se você quer
quer ser sustentável nos playoffs, você não pode cometer esses erros, tá? E o ataque precisa também fazer um grande jogo aqui contra uma defesa dos Rams, né? E o Sandalo parece que não pode ver os Rams na frente que ele derrete, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!